Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade? Então, nós vamos ao vídeo de número 11, tá bom? Dando continuidade, né? Nós paramos falando sobre sinais, maravilhas e nós falamos que, infelizmente, né? O diabo também produz maravilhas enganosas, a fim de enganar os incautos. Em Mateus 7, né, 24 e 2 Coríntios 11. Portanto, qualquer pessoa, seja ela quem for, vindo de onde vier ou estando onde estiver, que opera maravilhas e manda as pessoas para um Deus que não seja o onipotente, onipresente e onisciente, nem Salvador eterno, há de ser rejeitada, com toda a coragem e determinação, por todos os crentes em Jesus Cristo, como Deus determina em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, 18. Vejamos também em 2 João, capítulo 9, verso 11, dom de discernir espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Esse dom espiritual, à primeira vista, pode parecer referir-se ao reconhecimento de um espírito que esteja dominando ou possuindo uma pessoa, se tal espírito é de Deus ou do diabo. Quando isso acontece, não é muito difícil reconhecer a possessão diabólica ou demoníaca, já que a ação de Deus sobre a vida de uma pessoa jamais tira desta o controle das suas ações. O dom do discernimento do espírito é muito mais sutil, pois a pessoa que está sendo averiguada ou analisada pode ser um lobo devorador, vestido com a pele de cordeiro ou ovelha. Você vai ver em Mateus capítulo 7, verso 15. Um ministro do diabo transfigurado em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. Por isso, o Espírito Santo capacita alguns irmãos dentro da igreja de Jesus Cristo para guardá-la dos malfeitores que, a serviço do diabo, aparecem nas mesmas ou até mesmo se levantam dentro delas para, através de seus laços e enganos, tentarem neutralizar a obra de Deus. Paulo, sabedor desse tipo de pessoas, estando em Mileto, manda chamar os líderes da igreja de Éfeso para alertá-los acerca desse real e enorme problema. Você vai ver em Atos 20, verso 17 e 32, também 28 e 30. Em 1 João capítulo 4, 16, temos um belo exemplo de discernimento de espíritos. O aspecto focalizado nesse texto refere-se apenas e tão somente a um aspecto doutrinário, a humanidade de Jesus Cristo. Porém, partindo desse texto, podemos concluir que uma pessoa que não concorde com um conjunto de doutrinas cristãs, a fé que uma vez foi dada aos santos, em Judas capítulo 3, você vai ver falar sobre isso, e nem tiver humildade suficiente para aprendê-las, crê-las e praticá-las, deve ser considerado uma pessoa ou espírito a serviço do diabo. Daí a necessidade de todos os crentes em Jesus Cristo estarem bem preparados nas doutrinas cristãs ou fé doutrinária, para poderem repelir todos aqueles que, a serviço do diabo, os desejam iludir com suas vis artimanhas. O apóstolo João é enfático acerca desse problema. Você vai ler em 2 João, capítulo 9, verso 11. Por tudo isso, é extremamente preferível a um crente inexperiente escutar o alerta do seu pastor, desde que este seja filho de Deus, ou de um irmão mais experiente que tenha um agudo dom da fé doutrinária, desde que este também seja filho de Deus, ou que possua o dom de discernir espíritos, a deixar-se levar pelo engodo e mentira dos servos do diabo, que podem aparecer de muitos lados, inclusive dentro da igreja, aproveitando-se de muitas brechas. Esse dom espiritual ajusta-se muito bem à pessoa do pastor, bem como às demais lideranças da igreja. Entretanto, sem dificuldade alguma, o Espírito Santo pode dotar outro irmão com esse dom espiritual. Não cremos que haja pastor genuinamente cristão sem esse indispensável dom espiritual. Como ficaria a Igreja de Jesus Cristo se o seu pastor estivesse destituído desse imprescindível dom espiritual?
estaria com toda certeza à mercê de tudo e de todos, principalmente à mercê do diabo. Viu? Deixa eu ver aqui. Não cremos que haja um pastor genuinamente cristão, né? Sem esse dom. Estaria com certeza à mercê de todos, principalmente à mercê do diabo. Você vê como é que é forte. Dom da variedade de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, 28 e 30. Esse dom espiritual há de ser bem entendido pelo cristão genuíno, para que possa haver crescimento espiritual também genuíno. Muitos crentes genuínos poderão viver em sobressalto por não terem o verdadeiro conhecimento acerca desse dom espiritual. Porém, na maioria das vezes, a culpa não é dos crentes, mas da igreja, aos quais os mesmos pertencem devido à falta de ensinamento doutrinário ou de ensinamento doutrinário errado. Estudemos, portanto, esse dom espiritual à luz da Bíblia Sagrada, para tirarmos o maior proveito espiritual possível. A respeito desse dom espiritual, há pessoas que dizem o que segue: quem não fala em variedade de língua não é batizado com o Espírito Santo. Outras dizem: nos dias atuais, o dom espiritual da variedade de língua não existe mais. Onde está a verdade? A sensatez levamos-nos ao meio termo, como podemos verificar a seguir. Todo salvo por Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo, quer tenha ou não o dom de falar em variadas línguas. Além disso, desde que haja necessidade, seja da vontade de Deus, o dom espiritual de falar em variadas línguas se manifesta sem nenhuma dificuldade nos dias atuais. Infelizmente, o dom de falar línguas é superestimado por muitos, exaltando-o acima de todos os demais. Porém, vejamos o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 18 e 19. Para Paulo, é mais importante ensinar do que aparecer. Há quem fale até que quem tem o dom de falar em variadas línguas fala a língua dos anjos, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A língua dos anjos é para ser usada na comunicação entre os anjos. Outro fato importante nos mostra que todas as vezes que um anjo se comunicou com algum homem, usou a linguagem de tal pessoa, né? Ou o que ela conhecia, a língua que ela estava acostumada a falar. Os exemplos são inúmeros, vejamos apenas dois, em Gênesis capítulo 19, verso 1 e 23, e Mateus capítulo 28, verso 18. No Novo Testamento, por 4 vezes há manifestação ou referência ao dom de falar em variadas línguas. Atos capítulo 2, verso 4, 1 e 3, ou 4 e 13, em Jerusalém, no dia de Atos 2, capítulo 4, verso 13, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 10, verso 44 e 48, em Cesárea, quando Cornélio e seus familiares se converteram. Atos 19, verso 17, em Éfeso, quando da conversão dos 12 discípulos de João Batista. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, 28, 30 e capítulo 14, verso 1 e 40. Vejamos cada um por sua vez. A manifestação do dom espiritual de variedade de língua no dia do Pentecoste. Atos, capítulo 2, verso 4 e 13. Em Jerusalém, no dia do Pentecostes, imediatamente posterior à ascensão de Jesus, naquele dia memorável, judeus de no mínimo 15 nacionalidades, incluindo os da Judéia, ouviram indoutos cristãos galileus falarem fluentemente em suas línguas natais. Naquele dia houve grande edificação espiritual com muitas conversões, já que quase 3.000 pessoas foram batizadas em virtude da grande demonstração do poder de Deus, né? Esse batismo de 3.000 pessoas não foi o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, foi um batismo de água. Estima-se que eles pegaram vasilhas com água e molhavam, né,
alguma coisa que eles usassem para espirrar, assim como os católicos fazem até hoje. Espirrou água, porque eram 3.000 pessoas e ali não havia rio, não havia água, assim, rio para emergir, né? Então eles usaram esse batismo por aspersão, é o que nós estimamos pela quantidade de pessoas. Então, e você vê, né, claramente que as línguas que eles falavam eram línguas estrangeiras, como tinham os judeus de várias nações, muitas nações, né? Então cada um falava na sua língua, porque houve aquele problema da dispersão, e tinha judeus para todas as nações que haviam fugido. Ali eles foram criados, eles tiveram filhos, e aqueles filhos que nasciam, eles falavam da língua aonde eles haviam nascido. Então era onde houve judeus com várias línguas e ninguém entendia ninguém. Então, quando houve o derramamento, né, do Espírito Santo, o que aconteceu? Cada um passou a entender o que o outro falava, porque todos eles passaram a falar novas línguas. Então, são línguas estrangeiras, tá bom? É isso que aconteceu lá. E os galileus, né, que estavam passando por ali, eles ouviram, né? Ouviram falar em suas próprias línguas natais, então eles estavam entendendo o que os estrangeiros estavam falando. Era o dom, né, de cada um, que cada um tinha recebido, né, nas suas línguas estrangeiras. E você vê que antes Jesus já tinha ordenado que eles ficassem até que receberiam o poder do alto. E esse poder justamente foi isso, o revestimento do Espírito Santo, e, né, dando os dons das línguas para que eles pudessem ir a outras nações. Se você vai no Japão e não fala Japão, não entende Japão, então você não pode ir. Você vai entender o quê? Você vai viver como? Você vai comprar, comer, falar como? Não é mesmo? Tem que entender alguma coisa. Então, é isso. Eles aprenderam para poder ir e pregar, tá bom? Manifestação. Naquele dia houve grande edificação espiritual, com muitas conversões, como nós já dissemos. Muitos foram batizados, né? Quase 3.000, em virtude da grande demonstração do poder de Deus. Mas o poder de Deus que teve nesse local justamente era o Espírito Santo de Deus se manifestando em cada pessoa, derramando o dom, né, das línguas estrangeiras. Agora vamos, sobre Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10. Em Cesareia, quando Cornélio estava em sua casa, né, e eles se converteram. Em Cesareia verificamos que o que foi falado constava de palavras de exaltação a Deus. Não é algo que você não possa entender. Todos entenderam, exaltação a Deus. Podemos entender que assim foi pela descrição que Pedro deu à igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 11, verso 15 e 18. Esse acontecimento serviu para ensinar tanto a Pedro como a igreja em Jerusalém acerca da universalidade do Evangelho. Agora vocês procurem entender o que é línguas estranhas, línguas estrangeiras. Olha só. Esse acontecimento serviu para ensinar tanto a Pedro como a igreja em Jerusalém acerca da universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho já seria propagado em todas as línguas, tá? Ou quase todas, no caso. Então, fique com Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.